Eu devo confessar a vocês que o Paz e Amor, esse grupo espírita Casa Paz e Amor que aqui nós estamos hoje, é uma casa privilegiada. Embora pequena, com poucos trabalhadores, mas ela é uma das poucas casas que é fiel à doutrina espírita ainda hoje. Existem casas que se equivocam muito com a doutrina espírita, se chamam de casas espíritas, mas quando nós começamos a levar a doutrina como ela realmente é, há grandes conflitos na casa, muitos conflitos. Para termos uma ideia, na última casa que nós fomos há pouco tempo, as reuniões espíritas eram abertas e encerradas com a Ave Maria da Igreja Católica. Não que a oração em si tenha algum problema. Doutrina é uma coisa, crença naquilo que eu gosto é outra coisa. Doutrina não é o que eu gosto, é o que é. Eu posso fazer a minha Ave Maria em casa, mas na casa espírita nós temos que seguir as preces espíritas, porque senão nós não nos fortalecemos. Começava a haver uma mescla. E começa ritualizando. É obrigatório. Aquela Ave Maria se torna algo padrão, né? Uma obrigação. Porque quando nós colocamos algo da Igreja Católica, nós estamos falando do cristianismo, estamos falando do catolicismo, que veio para acabar com o cristianismo. Quando nós colocamos preces católicas na casa espírita, nós entramos no sincretismo. E ao entrar no sincretismo, nós estamos abrindo portas para outras coisas. Para outras coisas. Como André Luiz nos diz, a doutrina espírita se transforma numa árvore de Natal. André Luiz fala isso. Que a doutrina espírita tem que tomar cuidado para ela não se transformar numa árvore de Natal. Luzes, músicas diferentes, rezas específicas de outras religiões, outras doutrinas, e daí a pouco o que é de doutrina espírita mesmo acabou. Por quê? Temos a apometria entrando na doutrina espírita, temos o reiki entrando na doutrina espírita, temos a cromoterapia entrando na doutrina espírita, temos a musicoterapia entrando na doutrina espírita. E doutrina espírita não é isso. Doutrina espírita trata do mundo espiritual e não daquilo que nós achamos que é bonito ou que funciona. E é o trabalho do nosso grupo, eu, a Sônia, o Toninho e outros que trabalham conosco, é fortalecer a doutrina nas suas raízes. Nosso trabalho é exatamente esse. Por isso que hoje, na nossa palestra, pequena palestra, que nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que é a valorização das obras do homem. O que nós fazemos no nosso dia a dia como pessoas que usamos os nossos talentos sem perceber e que podem valorizar as nossas obras ou não? O que nós temos de qualidades que nós utilizamos às vezes imperceptivelmente para causar mal ao outro ou para ajudar o outro? É isso que nós vamos falar hoje. Mas vamos começar então rapidamente a nossa palestra de hoje. Nós, quando lemos o Evangelho, nós nos encantamos quando Jesus está contando as parábolas. Quem leu o Evangelho e começa a entrar nas parábolas, que nada mais são que histórias que Jesus contava, e ele contava essas histórias como ninguém. Nós começamos a ler e vamos entrando na história dele. Embora muito do que ele fala ali, nós hoje não compreendemos mais. Mas ele falava de uma forma tão maravilhosa, ele era tão insuperável nessa arte, assim como em outras artes, porque ele usava o que nas parábolas? Imagens simples. Ele usava o que era comum, o que as pessoas viviam e que todos conheciam. Ele falava sobre isso, mas sempre usando o material, o mundo que estava à volta dele, contando essas histórias, mas levando para o plano espiritual. E esse levar para o plano espiritual, aqueles da época não compreendiam muito bem, nem mesmo os apóstolos que o seguiam compreendiam muito bem as parábolas,
porque eles diziam assim: mestre, explique-nos essa parábola. Explica para nós o que quer dizer isso que você está falando em forma de parábola. E a parábola dos talentos é uma dessas histórias que Jesus vai nos contando bem devagar de um homem muito rico que precisou mudar, sair do seu país onde ele tinha suas propriedades, foi para um outro país. Jesus não explica na parábola por que ele teve que sair e nem o que ele foi fazer no outro país. Mas Jesus diz que ele chamou os seus servos e confiou para esses servos os seus bens, segundo a capacidade que cada um tinha. É a mesma coisa que nós hoje irmos para um outro país, nós temos grandes bens e chamamos os nossos advogados e confiamos para eles os nossos bens. Olha, trabalhem com esses bens até eu voltar. Não havia advogados dessa forma na época, e ele chama os seus empregados para colocar os bens dele nas mãos dos empregados, dos seus servos. Ele chamou qualquer servo? Não, ele chamou aqueles de confiança, aqueles que ele confiava. E para um deles ele deu 5 talentos. É muito interessante essa passagem. Para o outro ele deu 2. E para um terceiro ele deu 1 talento. O que faz aquele que recebeu 5? O senhor vai embora para esse país, e esse que recebeu 5 talentos sai para negociar. Negocia aqui, negocia ali, negocia e ganha mais 5. Então ele adquire nas suas mãos 10 talentos. O que recebeu 2 talentos também sai para negociar. Negocia aqui, negocia ali, negocia e ganhou mais 2. Ficou com 4 talentos. Mas veja o que fez o que recebeu 1 talento. Ele saiu, abriu um buraco, uma cova, e escondeu o dinheiro ali. O dinheiro do seu senhor. Sabe o que é interessante? Quando nós falamos dessa parábola, ao longo das falas que nós íamos tendo, a impressão que nós temos é que cada um recebeu moedinhas. Um recebeu 5 moedinhas, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 moedinha. Mas não é isso. Não é isso. 1 talento, no dinheiro de hoje, dá para comprar 1.200 bois. Percebe a fortuna que era? O Senhor deu 1 talento para aquele servo, que daria para ele comprar 1.200 bois hoje, em torno de 13 milhões de reais, mais ou menos. Esse é o valor que ele pegou e enterrou. Essa é a questão. E por que ele enterrou essa fortuna? Por que ele não fez como os outros e saiu para negociar? Nós podemos perceber que Jesus está dizendo assim, ele não era desonesto, ele não tinha má fé, mas era preguiçoso, ele era negligente e ele era medroso e incapaz. Ele ficou com medo de perder esse dinheiro, negociar mal. E quando o Senhor viesse, o que ele iria explicar para o Senhor? Que ele tinha perdido todo o dinheiro. Então esses foram os motivos pelos quais cada um recebeu 1 talento de acordo com a sua capacidade. Aquele que recebeu 1, o Senhor o conhecia muito bem, sabia que ele não era tão capaz quanto os outros, por isso ganhou menos. Como nós, quando vamos trabalhar, alguns ganham mais, outros ganham menos, outros ganham igual. Alguns aplicam bem o seu salário, procuram multiplicar, melhorar a sua capacidade de trabalho, investe em si, investe no trabalho, e outros gastam simplesmente por aí. E Jesus continua contando essa história e diz assim: passado muito tempo, esse senhor volta e pede conta da fortuna que ele deixou para cada um. Chama o primeiro e pergunta assim: o que fizeste dos talentos que eu lhe dei? O servo se aproxima e entrega 10 talentos e diz: Senhor, confiou-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Olha como é delicada essa parábola. Me deste 5, toma mais 5 porque eu ganhei. O Senhor diz assim para ele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu Senhor. Fica estranha essa fala, não é estranha? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor chama o segundo servo, aquele que recebeu 2 talentos. Esse se aproxima e diz assim: Senhor, me confiaste 2 talentos. Eis aqui mais 2 que eu ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A gente ouve essas parábolas e não para pensar. Mas vejam bem, ele manda chamar aquele que ganhou 1 talento. E como é que esse daí chega para ele? Como é que eu vou chegar se eu não fiz nada com esse talento? Ele se aproxima e diz assim para o Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E o Senhor responde assim: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai o talento desse servo mau e negligente e dai para aquele que já tem 10. É muito duro, porque a todo aquele que tem se dará mais e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E nós vamos entender isso mais para frente um pouquinho. E continua o Senhor: peguem esse servo inútil, lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali onde ele vai ser lançado haverá choro e ranger de dentes. E aí a gente fica meio impactado com essa parábola. Jesus, todo amor, toda ternura, toda fraternidade, toda bondade, contando parábolas dessa forma. Mas vamos avançar um pouquinho mais, vamos tentar entender uma coisa. Um senhor com tanto dinheiro tinha apenas 3 servos? Ele tinha muito mais que isso. Ele não tinha apenas 3 servos, ele tinha dezenas de servos, mas ele chama aqueles que são de confiança. E a parábola vai nos falar apenas daqueles que receberam os talentos. Ela não fala dos outros servos, dos que não receberam. E esses que receberam tinham a obrigação de multiplicar esses talentos, beneficiar a si mesmo, porque enquanto negociam estão se beneficiando, estão aprendendo, e beneficiar aos outros, porque eles estão ganhando. Portanto, a prosperidade continua na fazenda, continua naquela propriedade que o Senhor deixou na mão deles. E quando pensamos dessa forma, nós começamos a refletir assim, que todos nós, seres humanos encarnados e os desencarnados que estão aqui assistindo a palestra, fomos presenteados com bens que devemos multiplicar, todos nós. Portanto, nenhum de nós é destituído da oportunidade para evoluir. Mesmo as crianças, por exemplo, como esse nosso irmãozinho que está aqui, ele tem os seus talentos, as suas qualidades, que ele ainda não descobriu, mas eles estão aí com ele. Ele também recebeu esses dons. Mesmo aqueles que nascem com deficiências mentais, nós sabemos que existem deficiências mentais cruéis, aqueles que nascem com paralisias terríveis, mesmo esses estão tendo a oportunidade para evoluir. E aí a gente pergunta assim: mas como é que eles vão desenvolver os talentos se ele tem uma deficiência mental? Como é que ele vai desenvolver o talento se ele tem uma deficiência física que impede que ele saia da cama, que precisa de pessoas que cuidem dele? Acontece que quando nós olhamos para esses irmãos nossos e nos perguntamos por que eles nasceram assim,
é porque eles usaram mal os talentos que eles receberam nas existências passadas. Essa é a questão. O mau uso das qualidades dos talentos que receberam antes. Enterraram esses talentos. Não fizeram nada, não multiplicaram, não cresceram, não evoluíram. E mais uma questão que é importante nessa parábola. Quando o Senhor parte para um outro país e deixa essa fortuna nas mãos dos seus servos, de confiança, ele não diz uma palavra. Pode olhar a parábola. Ele não diz uma palavra sobre como esses servos deveriam aplicar os talentos. Ele não fala. Você vai aplicar o talento, os 5 que eu te dei aqui, os 2 que eu te dei aqui. Ele não fala nada. Ele simplesmente dá a fortuna para aplicar e vai embora. O que significa isso? Jesus está nos falando nesse momento sobre a questão do livre-arbítrio. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa capacidade é que nos dirá onde nós vamos aplicar os nossos talentos, aquilo que nós recebemos, e de que forma vamos aplicar. Muitos de nós esperamos que Deus, que Jesus, que a espiritualidade venha nos dizer o que fazer com os nossos talentos, e eles não virão. Não virão, porque não cabe a eles. Eles já estão aplicando os deles. Nós temos que aprender a aplicar os nossos. E dessa forma, só conseguiremos evoluir se nós sairmos dessa dependência do que a espiritualidade vai nos dizer sobre o que fazer. E nós sabemos, os amigos espirituais sabem, que todo empreendimento pode dar certo ou pode dar errado. Não é? Eu posso entrar num empreendimento com aquilo que eu possuo e ele ser um fracasso, mas também pode ser um sucesso. E o que é que faz nós escolhermos aplicarmos os nossos talentos de um lado ou no outro? O que faz isso? A nossa capacidade de analisar. Escolher a aplicação que tem menor risco e que tem mais vantagens, que traz mais ganhos. E foi isso que fizeram os 2 servos, o de 5 talentos e o de 2 talentos. Assim, compreendendo, todos nós que somos possuidores dos talentos que vêm de Deus, são concedidos a nós como empréstimo. Não são nossos. Não são nossos. Quando olhamos essas virtuosas cheias de talentos, bailarinos, músicos, talentosos, matemáticos, médicos, professores, cheios de talento, são empréstimos. São empréstimos. E tudo isso vem de Deus. Porque a vida, a nossa vida, ela é dinâmica e não permite que nós caiamos nos desleixos, no relaxamento. Não podemos fazer isso. Pois se assim fizermos, nós temos consequências dolorosas. Porque se nós somos levianos e irresponsáveis com os nossos talentos, enterrando aquilo que nós deveríamos aplicar, aquilo que nós deveríamos ampliar, as possibilidades de crescimento nossas, quais são as consequências disso? Querem um exemplo? Qual é a consequência de um médico talentoso que utiliza seu conhecimento científico, a sua habilidade em cirurgia para praticar aborto? Abortos criminosos. Está enterrando os talentos dele. Como será a próxima reencarnação dele? O que diremos de um filósofo que, ao invés de estimular as nossas mentes, o nosso conhecimento, nos orienta de forma equivocada para atacarmos irmãos que pensam diferente de nós? O que diremos de um escritor que, ao invés de escrever páginas maravilhosas, escreve pornografia? Utiliza o talento dele de forma equivocada. O que diremos de um cuidador de idosos que tem o talento do cuidado e bate, espanca e rouba o idoso? O que diremos deles? O que acontecerá com esses irmãos desleixados que estão utilizando mal os seus talentos? É disso que Jesus está falando.
passarão por reencarnações terríveis, tormentosas, cheias de penúrias, angustiosas, que são impostas como muitos pensam por Deus? Não, é imposta pela consciência. A nossa consciência é o Senhor severo que colhe onde não semeou. Porque quem semeou fomos nós, não foi a consciência. E ela vai colher e vai nos trazer grandes dores. Quando olhamos muitas vezes ao redor da nossa vida, o nosso coração, de todos nós, alguns mais, alguns menos, se aperta quando nós encontramos irmãos nas ruas em miséria total, passando fome, passando frio, com doenças graves, doenças dolorosas, e não compreendemos o motivo, a causa. Nós ficamos tristes com isso, mas são irmãos que desperdiçaram seus talentos, nesta ou em vidas passadas. Quantos músicos virtuosos, virtuosíssimos, desperdiçaram o seu talento no uso das drogas? Quantos músicos que estão nas ruas, tocando nos sinais, para trocar por moedinhas, para continuar usando a droga? Que talento é esse? Será que esse talento virá na próxima encarnação com ele? Não virá. Não virá. Será uma encarnação tumultuada, triste, de grandes consequências. Esses irmãos nossos equivocados enterraram seus talentos nesta existência ou em existências passadas, na bebida, quantos nós conhecemos, no jogo, nas drogas, na vida fútil da sociedade, nos bailes, nos saraus, nas reuniões da society, fútil, vazia, que apenas conversa sobre quanto ganhou e quanto gastou. Não se importa com o próximo. Não estão multiplicando os talentos, estão desperdiçando e serão cobrados pelo Senhor. Não há a menor dúvida quanto a isso. Enterrar os nossos talentos não é bom, mas desperdiçar é pior. É muito pior. Porque se nós enterrarmos, o pior é que o nosso Senhor fique bravo, mas nós vamos lá, desenterramos, entregamos para Ele. Mas se nós desperdiçamos, o que nós vamos levar? O que nós vamos levar? As mãos vazias? Devendo, hein? E devendo os juros. Mau uso. O mau uso. O juro daquele talento que nos foi dado também será cobrado, com grande intensidade. Pensem assim: quando um químico, um farmacêutico, desperdiça o seu talento, o seu conhecimento, criando drogas novas, que viciam, que matam, que destroem lares, ele está desperdiçando o talento dele recebido. Não tenha a menor dúvida. E é dessa forma que nós vamos entendendo a parábola de Jesus. Vamos pegar um exemplo muito tranquilo, muito simples, que mostra claramente se nós já sabemos multiplicar ou não os nossos talentos. Quando nós alugamos uma casa com um quintal muito grande, qual é a maior dúvida que nós temos? A maioria de nós já passou por essa situação. Já alugamos casas quando não tínhamos e eram quintais grandes. A dúvida vem assim: devo plantar árvores nesse quintal que não é meu? É uma dúvida. E aqui nós já temos duas situações que não paramos para pensar. A primeira, nós plantamos as árvores, mas o que faremos quando nós nos mudarmos dessa casa que alugamos? O que vamos fazer? Vamos arrancar as árvores que nós plantamos? Ou vamos deixar para que outras pessoas possam fazer bom uso das mesmas? Aqueles de nós que deixam as árvores no quintal que plantou, que não é nosso, deixa para que outros possam colher os frutos, mostra o talento da generosidade, do bem ao próximo.
Aqueles de nós que ao mudar arrancam as árvores, estão mostrando a sua insensibilidade, a sua avareza, o seu egoísmo, não se preocupando com o bem ao próximo. Vejam, uma atitude simples, o quanto nós já nos identificamos com os talentos que nós carregamos. A segunda situação é ainda pior, é aquela das pessoas que não plantam nada. Porque se você plantar e deixar, muito bom. Se você plantar e arrancar, não é tão bom. Mas o pior é não plantar nada, não é mesmo? O quintal não é meu. Eu não vou trabalhar para beneficiar pessoas que eu não conheço. Se eu plantar e me mudar antes de colher os frutos, o outro é que vai aproveitar, não é assim mesmo? De jeito nenhum. Não vou fazer isso. Deixa aquele quintalzão abandonado, criando no mato. A preocupação com o próximo é de mesquinharia. Eu me preocupo com ele, mas não para o bem dele. Eu não quero que ele se beneficie de nada. E assim agindo, o que acontece conosco? Nós paramos de multiplicar os nossos talentos. Porque ao cavar a terra, ao escolher a muda, ao prestar atenção nos frutos que vão ser produzidos ali, nós estamos aprendendo, estamos utilizando conhecimentos. É um exercício diário. Né? Não tenha dúvida, é um exercício diário trabalhar os talentos. Mas veja o que acontece quando esse que não quer plantar se muda para uma outra casa e encontra um quintal cheio de pomar. Adora, né? O que acontece com ele? Um pomar rico, cheio de frutas, que o outro plantou. Abre um sorriso, não é? Nossa, que coisa maravilhosa, dei sorte. Encontrei uma casa maravilhosa, um pomar cheio de frutas, que ele não plantou, que ele vai colher. Outro Senhor, lembra? Senhor, sei que semeia, que colhes onde não ceifas, onde não semeia. É isso que Jesus está dizendo. O que acontece com esse irmão que vai para uma casa onde tem um pomar maravilhoso, que ele não plantou uma árvore sequer, mas largou a outra abandonada, sem uma planta sequer, porque não queria trabalhar para o outro. O que plantou e se mudou, continua colhendo talentos. Ele vai continuar plantando mais, mais e mais. E o outro apenas vem colhendo. Apenas vem colhendo. É aquilo que nós chamamos de um parasita das energias do amor. E o planeta Terra, onde nós estamos, é para nós essa casa alugada. E se nós realizamos a nossa parte, pensando nos bens do futuro, não importando quem é que vai colher. Porque quem vai colher os bens do futuro aqui no planeta Terra são os que vão reencarnar. Não é? São os que Será a gente mesmo futuramente. Nós mesmos futuramente. Nós na doutrina espírita sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas, meus amigos, as doutrinas da prosperidade não sabem disso. As doutrinas que pregam a prosperidade imediata não sabem disso. As que negociam com o mundo espiritual os bens da terra não sabem disso. São quintais vazios. São quintais que não frutificam. São quintais cheios de talentos desperdiçados, enterrados. E nossos talentos, à medida que nós vamos semeando nos corações a doutrina espírita, despertando para o talento que cada um de nós carrega, nós vamos recebendo mais e mais outros que a espiritualidade nos confia, porque nós somos fiéis, nós somos dedicados, nós não temos medo de sair e negociar. Nós aplicamos os nossos talentos de uma forma que agrada a Deus. Essa é a questão. Porque aquele que segue Jesus não pode ter medo. Aquele que segue a doutrina espírita tem que ser corajoso, porque irá enfrentar sim terrenos áridos. E quando nós nos mudamos para outras casas do Pai, como disse Jesus,
há muitas moradas na casa do meu Pai. Se nós continuamos deixando os nossos talentos enterrados, para que moradas nós iremos? Moradas cheias de frutos e pomares? Iremos para moradas áridas, muito áridas, onde nós teremos que nos obrigar a aplicar os nossos talentos. As reencarnações são tormentosas, pranto e ranger de dentes. E a terra que hoje nós consideramos uma terra complicada, tumultuada, hostil, nós nos lembraremos dela como um paraíso. Isso mesmo. Porque ao sairmos desse planeta e não temos mais permissão para aqui reencarnar, se aqui é uma terra de provas e expiações e não podemos mais reencarnar aqui, onde reencarnaremos? Onde nós vamos reencarnar? Claro que será numa terra, num mundo pior que aqui. Então nós lá lembraremos no nosso espírito um paraíso que nós perdemos. Lembra a história de Adão e Eva? Que paraíso, que Éden é esse? Que está lá. São espíritos que vieram para cá e se lembram do mundo que deixaram. Essa é a questão. Nós nunca pensamos dessa forma. Nós temos que ter cuidado ao analisarmos as palavras de Jesus. Mas vamos avançar. Qual o talento mais precioso que o Pai nos deu? Qual foi? Sabe qual é? A saúde. É o talento mais precioso que nós já recebemos. Todos os demais talentos, inteligência, capacidade, dedicação, esforço, depende da saúde. E a saúde, ela proporciona o nosso crescimento e a nossa evolução. Se a saúde é o talento mais precioso que nós recebemos, qual é a nossa obrigação maior para com ela? Preservar, não é? Cuidar dela, para conseguir multiplicar os outros talentos. Por exemplo, se eu não tenho saúde, eu não poderia estar aqui. Com muita dificuldade e ainda precisando de ajuda de outros. Exatamente. Se eu não tenho saúde, eu não posso estudar. Se eu não tenho saúde, eu não posso cuidar do meu filho. Se eu não tenho saúde, eu não posso trabalhar, desenvolver o talento do trabalho. Tudo está ligado à saúde. E a saúde vai nos proporcionar que nós vamos crescendo intelectualmente e moralmente. Moralmente eu me torno mais afável, mais amigo, mais fraterno, mais acolhedor. E vou tendo experiências novas que vão me iluminando, vão me clareando a vida. E como é que nós cuidamos da nossa saúde nos dias de hoje? Como é que nós cuidamos? Vamos falar dos mais irresponsáveis um pouquinho. Vamos falar dos mais irresponsáveis. A grande maioria, além de não cuidar da saúde, desperdiça. Desperdiça diariamente nos excessos de comida, nos excessos de bebida, nos excessos de fumo, de álcool, outros vícios, as drogas. E a cada hora, a cada dia, essa saúde preciosa, esse talento que o Pai nos deu, vai se esgotando. Lentamente ela vai acabando, vai desaparecendo, até se completar. Quando o desaparecimento da saúde completa, o que é que nós temos? Doenças. São as doenças. Quando nos damos conta que não temos mais saúde, estamos doentes. E o que é que nós fazemos nessas horas da doença? Qualquer coisa. É, não é? Qualquer coisa. Pede para Deus saúde, né? Olha aí. Entramos em prece. Senhor, conceda-me a saúde que eu tinha. Eu não sei o que aconteceu. Deus Pai Todo-Poderoso, por que não me concede tal milagre? Já concedeu antes, eu joguei fora.
começamos a acreditar em remédios milagrosos. Tome isso, tome aquilo, pega isso, pegue aquilo, faça isso, faça aquilo. Fazemos outra coisa, promessas. Não é? Tem mais uma outra coisa. Qual? Ir na casa espírita. Já foi em todo lugar. Você sabe que você está certo? Direto daí. Tem cara que é tão ridículo e depois vai, sabe? Quando alguém chega até a casa espírita e nós perguntamos: o que te trouxe aqui? Ele diz assim: olha, já passei por tudo. Esse é o meu último recurso. Se não der certo aqui, não vai dar certo em lugar nenhum. Olha o que ele está fazendo. Ele está jogando a responsabilidade da inconsequência dele nas suas costas. É verdade. Você tem que resolver para mim. A casa tem que resolver para mim. Ele quer conseguir de volta o talento que ele desperdiçou, que nós desperdiçamos. Porque ele não pensa no merecimento também, né? Essa é a questão. O que é a doença? Quando nós desperdiçamos a saúde, é o Senhor nos pedindo conta do talento que nós recebemos e não soubemos usar. E não sabemos usar. E se nós não sabemos usar a saúde como esse talento aqui, como é que nós reencarnaremos na próxima com saúde? Com certeza não. Nasceremos com as síndromes, nasceremos com doenças que se manifestarão um pouco mais tarde, nasceremos com paralisias, porque a saúde que nós recebemos, esse talento, nós desperdiçamos. E essa nossa conduta irresponsável, nossa leviandade, nessa questão dos excessos das drogas, do álcool, do jogo, tem consequências graves. Não tenho a menor dúvida. E vai ser uma longa batalha para reconquistar aquilo que a gente já tinha. E não vai ser fácil. Por que não é fácil? Porque no momento da nossa reencarnação, a nossa consciência vai nos dizer assim: o que fizeste da saúde que você teve na última encarnação? E você não tem como responder de uma forma disfarçada, porque é a tua consciência que está te perguntando. Aí, a nossa própria consciência nos atira nas trevas exteriores, que Jesus fala na parábola, nas futuras reencarnações dolorosas e aflitivas. É essa a questão. Existe outro talento valiosíssimo que nós não damos nenhum valor. Sabem qual é? Além da saúde? A palavra. É um talento que nem todos aplicam conforme deveriam. Através da palavra nós produzimos rixas, brigas, intrigas, maledicências, infâmias, acusações, através da palavra. Morte. E muitas vezes, meu amigo, a palavra leva a guerras terríveis. Sabem quantos irmãos desencarnaram na Primeira Guerra Mundial? 18 milhões. Sabem quantos irmãos desencarnaram na Segunda Guerra Mundial? 85 milhões. O que levou à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial? A palavra. Primeiro, principalmente, foi briga entre famílias. Exatamente. A infâmia, calúnia, maledicência. Morreram 18 milhões de pessoas por causa da palavra. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. As alegações foram dadas pelas palavras. Quando lançaram a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, foi a palavra que deu a ordem. A palavra. E a finalidade da palavra é exatamente o contrário: levar a paz, a esperança, a fraternidade, a indulgência, o consolo. Essa é a verdade da palavra. O discernimento, a razão, são talentos que nós não apreciamos também. Porque quando nós temos discernimento e temos razão, estudamos e aprendemos, nós começamos a entender o universo, começamos a identificar os valores da vida, o serviço moral da edificação que nós podemos carregar. Eis os talentos que nós carregamos. E não estou falando dos talentos diários. Uma boa costureira, um bom pedreiro, um bom marceneiro.
um bom professor, uma boa mãe, um bom pai. São talentos. São talentos. Há pouco tempo eu tive contato com um irmão, Sebastião. Ele não gosta do nome dele porque ele diz assim que pior que Sebastião é só Benedito. Se alguém chama Benedito aqui, meu irmão chama Benedito. Eu não conta essa história para ele que ele fica bravo. Oi? Também sou Benedito. Deus é Benedito. Deus é Benedito? Mas o Sebastião ele tem um senso de humor muito interessante. Ele fala assim para mim: Antônio, pior que Sebastião é Benedito. É tão ruim, ou eles chamam de Chão, ou te chamam de Seba. Benedito é Benê ou é Dito. Ele está certo. Sebastião tem um talento maravilhoso. Ele é restaurador de obras de arte. Restaurador de obras de arte. Uma habilidade incrível, incrível, desperdiçada na bebida. Desperdiçado na bebida. Sebastião, mas por que você bebe? Antônio, eu bebo por causa de um amor. Sempre tem um motivo. Sebastião, faça uso do seu bom talento. Dizem assim para mim, Antônio: quando o Sebastião não bebe, não há restaurador melhor do que ele. Ele conta. Mas quando o Sebastião bebe, quando o Sebastião não tem inchado, o Sebastião não serve para nada. Ele mesmo. Ele mesmo. Uma vida atormentada, desperdiçando um talento que o Pai lhe deu. E assim somos nós. A palavra de Jesus não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Por que o que sai da boca é o que contamina o homem? Porque aquilo que sai da boca vem do nosso coração, não vem da boca. Porque o coração que nós carregamos pode ter maus pensamentos, pode sentir desejos de morte, pode ser adultério, pode ser furto, pode ser falso, pode ser qualquer coisa. Recentemente, nós recebemos a notícia de que conseguiram identificar no coração neurônios. Nós temos neurônios nos nossos corações, não só no cérebro. Identificaram mais ainda que os neurônios do coração surgem primeiro do que os do cérebro. Porque sabemos muito pouco. E que são esses neurônios do coração que originam os do cérebro. Se tirarmos um do outro, se tivermos só coração e tivermos só cérebro, somos incompletos. Portanto, não é o cérebro que analisa, é o coração. O cérebro cumpre a ordem. Simplesmente. Simplesmente isso. Se o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de raiva, o nosso cérebro age como está. E agrediremos, mataremos, feriremos e ofenderemos, usando mal os nossos talentos. E do coração também procedem os bons pensamentos, não é? A vida, a prosperidade, o amor, a bondade, a fraternidade, a indulgência, tudo vem do nosso coração. E se nós compreendermos que nós, desde que fomos criados, e sabendo que na doutrina espírita, é bom frisar isso, que na doutrina espírita, nós sabemos que nós não morremos, somos espíritos imortais. Alguns dizem assim, eu sinceramente não vejo diferença, se vocês me falem. Nós não somos imortais, nós somos eternos. Se nós somos eternos, nós somos imortais. É uma dúvida meio desnecessária. Mas o que acontece por nós sermos imortais? Quando nós desencarnamos, quando nós terminamos essa existência,
nós voltamos para a espiritualidade e vamos ser avaliados, não é? O que fizeste dos talentos que eu te dei? Primeiro é a nossa consciência que vai nos avaliar, e depois, sabe quem são? Os guias espirituais, sobre o que fizemos dos talentos que nos foram concedidos. E aqui entra uma questão interessante. De acordo com as nossas atitudes hoje, se multiplicamos, se enterramos ou se desperdiçamos, os guias espirituais com a nossa consciência, que tentam nos auxiliar no processo evolutivo, podem renovar os talentos. Multiplicamos, então vamos dar mais a eles, nos dando mais 5, nos dando mais 2, de acordo com a nossa capacidade. Ou podem retirar e dar para o outro. Podem retirar. Nada fizemos, dá para o outro que produz mais, que vai fazer com que o universo avance mais rápido. Por isso que os talentos são empréstimos divinos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Os filhos são talentos que o Senhor coloca em nossas mãos. Os pais são talentos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque a forma como educamos e ensinamos os nossos filhos e como nós fomos ensinados pelos nossos pais, depende do talento deles. E vivemos a vida em família sem nos apercebermos disso. E todos nós que aqui estamos na Terra, no planeta, na galáxia, na Via Láctea, recebemos talentos. Ninguém está desprovido. Ninguém. Mesmo quando nós estamos em sofrimento, muito sofrimento, se nós olharmos a fundo, é um talento valioso que nós estamos recebendo, porque ele vai nos dar a dignidade de nós nos libertarmos dos compromissos do passado de uma forma digna, onde nós muitas vezes enterramos os nossos talentos e agora estamos tentando recuperar. Meus amigos, estamos nos aproximando aqui do final da nossa pequena preleção, na verdade a nossa palestra. Jesus é o nosso exemplo máximo, não podemos esquecer isso, que nós devemos seguir como modelo. Porque Jesus, mesmo quando ele foi ultrajado, quando ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele perseverou até o fim, não desperdiçou os seus talentos, multiplicou o tempo todo no seu apostolado de amor. Se somos seguidores do Mestre, devemos fazer o mesmo. E Jesus continua multiplicando nos dias de hoje e continuará multiplicando nos tempos futuros. Por isso que nós dizemos, estamos muito distantes de Jesus. Seremos um Jesus um dia? Seremos? Não há a menor dúvida. Por quê? Jesus nos ensina tudo de uma forma tão simples. Ele diz assim: veja como seremos. Quando esta terra foi criada, eu já era uno com o Pai. Quando Jesus criou com a espiritualidade a terra, não foi Deus que criou esse planeta, foi o próprio Jesus. Ele já era uno com o Pai. Jesus passou por todas as dificuldades que nós estamos passando. Nasceu simples e ignorante. E hoje é esse mestre que nós seguimos. Não há só Jesus como grande uno com o Pai. Há outros espíritos também, em outras galáxias, que poderíamos chamar de Jesus. No mesmo nível. Se nós todos nos vinculamos a Jesus, o que nós podemos perceber em nós no momento em que sentimos o amor do Mestre multiplicando os nossos talentos por 5 ou por 2 ou por mais? Nós vamos continuar plantando árvores nas casas do Senhor, não nos importando quem vai colher os frutos, de onde eles vieram, quem semeou, ou quem fez o quê. Temos que ser sempre os mesmos, na vitória ou na derrota, insistindo nos bons costumes, no bom combate. Chico Xavier nos disse, com aquela gentileza dele, tudo passa. O que é bom e o que é ruim. Só o Espírito não passa, o Espírito aprende. É necessário talento
para nós chegarmos até o fim de uma missão. Nós estamos numa missão, de um compromisso, nós estamos num compromisso. E só conseguiremos aqueles que são honestos, aqueles que são conscientes do ideal que escolheram. Se nós não temos honestidade, não temos consciência, não basta dizer que somos seguidores do Mestre. Os nossos talentos permanecem adormecidos. Todos nós, indo para o final, passamos pelo rio do tempo. Qual é o rio do tempo hoje? Essa vida, essa existência. E vamos nos transformando. O que éramos ontem, não somos mais hoje. O que pensávamos ontem, não pensamos mais hoje. Os risos de ontem podem se converter em lágrimas hoje. Talvez não lágrimas geradas por nós, mas de alguém que, ligado a nós, que nos amamos profundamente e sabemos que está num momento muito doloroso. Aquele riso de ontem se transforma em lágrimas hoje. As bajulações, e vivemos em um mundo de bajulações atualmente, serão substituídas pelo desprezo. A beleza, a juventude vão ser alteradas pelos sinais da dor, do desgaste e do envelhecimento. Tudo passa. Somente quando nós encontramos a nossa própria consciência e agimos com equilíbrio é que vamos conseguir a vitória nela. Jesus prossegue semeando até hoje os seus talentos através dos espíritos superiores, que encarnados e desencarnados restauram a sua mensagem de amor. A nossa sociedade hoje desperdiça e enterra talentos maravilhosos. A nossa sociedade hoje e futura viverá em prantos e ranger de dentes, porque assim é a lei. Conquistar a paz, preservando, pagando o tributo que dela nos cobra, é uma honra para nós, porque somos seguidores do Mestre. Por isso que Jesus recomendou que orássemos e vigiássemos uns pelos outros, num convite para a solidariedade fraternal, a fim de que nos ajudemos através das nossas ondas mentais da comunhão com Deus. Quando orarmos, é preciso orar pelo planeta, porque o planeta é a nossa casa. Se a nossa casa não é saudável, nós não estaremos saudáveis. É preciso orar para nós nos banharmos de claridade e nos colocarmos em sintonia com as energias restauradoras que vêm do mais alto. Que o Pai, nesse momento, receba as nossas preces, que nós elevamos de coração e de alma, que os nossos talentos que carregamos dentro de nós sejam multiplicados, por honra e glória de Jesus, por honra e glória da espiritualidade, por honra e glória do Pai. E nós seremos merecedores de novas moradas frutificadas no amor. Paz a todos, bom dia e até a data da Soninha. Obrigada. Obrigado.